Oi, tô aqui para falar para você sobre as estreias de cinema, feriados pela frente, dia para você ver cinema no cinema. Trouxe uma animação, 2 documentários e 2 ficções, para diferenciar o gênero nos diferentes gostos também. Começando pela animação. Chega às telas, Toy Story 4. Bom, para quem gosta de animação é realmente imperdível. Depois de 3 filmes anteriores, os clássicos Toy Story, que lá em 1995 começaram essa saga, que levou a Pixar a ser uma das maiores empresas do gênero no mundo. Aí tem diversão, tem muita cor, tem muito envolvimento de personagens que seduzem e que vão fazer você ficar grudado na tela. Tem personagens novos, mas tem também os antigos personagens que fazem essa relação com o que aconteceu nos 3 episódios anteriores. A franquia é milionária, a história não é muito densa, logicamente, porque deve interessar as crianças, sobretudo, e também divertir os adultos que vão estar lá para assistir a essa animação. Josh Cooley é o diretor, ele foi responsável pelo roteiro do Divertidamente e também já assinou envolvimento em outras produções da Pixar. Quer dizer, agora ele está mostrando o seu trabalho como diretor. E aí você vai ver os personagens antigos, como Woody, que você lembra que tinha lá no original a voz do Tom Hanks, e você vai ver personagens novos como o Garfinho, que é um personagem inclusive que tem relação aí com o universo brasileiro em sua criação. Então, diversão garantida para quem é sobretudo amante desse trabalho que a Pixar vem fazendo, e especialmente com o Toy Story, desde 1995. Na linha das ficções, a primeira delas já esteve em cartaz lá no momento em que todo mundo estava vivendo o romance do Dia dos Namorados. Trata-se de Casal Improvável. O filme, dirigido pelo Jonathan Levin, fez uma pré-estreia lá durante o Dia dos Namorados e agora realmente ele entra em cartaz em todo o Brasil. Logicamente, essa comédia romântica, ela traz aí um casal improvável já no seu título e na realização da trama do filme. O Seth Rogen é quem vive o personagem masculino, que é apaixonado já há muito tempo pela personagem vivida pela Charlize Theron. Bom, é um casal improvável porque são muito diferentes, você vai perceber. Ele é um jornalista que vive na lógica do seu trabalho, com as suas peculiaridades pessoais, e ela já é uma pessoa envolvida com o governo norte-americano, com o desejo, inclusive, de chegar à presidência da República. Eles se reencontram depois de um tempo afastados e, a partir daí, envolvem-se em outro momento da sua vida. É um filme que trata de relacionamentos, de possibilidades, de diferenças e também com aquela pitada cômica que a gente gosta de perceber nas comédias românticas. Então tá aí Casal Improvável com a Charlize Theron e o Seth Rogen para você entrar nessa onda romântica. Ainda dentro da ficção, mas saindo desse romantismo, chega o filme Deslembro. A direção é da brasileira Flávia Castro, que já impactou o universo do cinema brasileiro antes com um documentário chamado Diário de uma Busca, que foi exibido no Festival de Gramado em 2010 e lá levou o prêmio de melhor filme pela crítica. A Flávia, naquele filme, já tratava de questões de desaparecidos políticos. Aqui, ela volta ao tema com essa ficção, onde uma garota volta ao Brasil depois, no momento da anistia, e ela tem que reencontrar sua vida
aproximar-se da sua avó, encontrar lembranças que ela não conheceu diretamente e outras que ainda estão lá no seu imaginário. Aí ela tem que reconhecer o pai que foi desaparecido, reconhecê-lo nesse imaginário e nessas lembranças. O filme é carregado, então, de emoção e também remete a um olhar histórico muito importante. A produção é da própria Flávia, do Walter Salles e também da Gisela Câmara. O filme é uma ficção que mostra, então, essa subjetividade da adolescente, como ela sente, como ela percebe e como ela vive essa busca por essas lembranças. Falei para você que ia ter documentário. Pois é, o primeiro deles é um documentário que trata da violência, sobretudo no Rio de Janeiro. O filme se chama Relatos do Fronte. A direção é de Renato Martins e o filme trata, na verdade, de apresentar questões relacionadas à segurança, à política da segurança pública e esse universo que a gente percebe nos noticiários, naquilo que a gente lê na imprensa em geral e naquilo que a gente vive quando vai ao Rio de Janeiro. Ele levanta um debate sobre as questões das estatísticas e também os laços que isso pode ter entre o social, sobretudo o custo social dessa segurança e das políticas vividas pela segurança pública no universo contemporâneo. Renato Martins, então, dirigiu Relatos do Fronte, que é esse documentário sobre segurança pública no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro. E o outro documentário que fecha essas minhas dicas de hoje, ele é estrangeiro, se chama Santiago, Itália. O diretor é o reconhecido e premiado Nanni Moretti. Nesse documentário, ele apresenta a importância da Embaixada da Itália em Santiago do Chile durante os anos seguintes ao golpe militar que derrubou o presidente Salvador Allende. O filme é forte, foi vencedor de prêmios como o David Donatello na categoria Melhor Documentário e também deu o prêmio ao Moretti do Sindicato Nacional de Jornalistas de Cinema Italiano. Relembra também no filme o 11 de setembro, mas o 11 de setembro de 1973. Você que é meio ligado na história deve se lembrar que foi quando o presidente foi pressionado a renunciar lá no Palácio de la Moneda, na sede do governo chileno, e aí foi bombardeado pelas Forças Armadas Nacionais e ainda fica aquela história de se ele foi suicidado ou assassinado. Vai lá, assiste o documentário do Nanni Moretti, premiadíssimo e que merece ser visto desse ponto de vista histórico mundial. Aí então algumas dicas para esses próximos dias para você ver cinema no cinema. Vai lá, assiste e me fala. Tchau!